Mas se você pode, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, nós vamos ler esse texto e eu quero trabalhar um pouco nele, os milagres da ressurreição. Tem sol do dia, ok. Hoje nós queremos falar sobre esse tema, a dor apaga a visão. Quando a dor apaga a visão. Nós, como eu falei no começo do culto, nós vamos nesses dias todos de abril falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Trazer esse tema ao nosso coração, fazer ele lembrado e reconhecido. E hoje eu quero trabalhar alguns milagres que aconteceram após a ressurreição de Jesus. Jesus fez muitos milagres durante o período em que ele estava com os seus discípulos, caminhando, andando, peregrinando pela terra. Mas depois da sua morte e ressurreição, outros milagres também aconteceram. E eu quero falar sobre isso, sobre os milagres da ressurreição. E hoje o assunto vai ser exatamente esse, quando a dor apaga a visão. Então nós vamos analisar um texto aqui, dentro desse texto, ver alguns detalhes que Deus tem colocado no meu coração para que você também aprenda com esse texto. Amém? João capítulo 20, a partir do versículo 1 diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Quem sabe quem é esse discípulo a quem Jesus amava? João, que é o escritor da carta. Ele não quis colocar o nome dele aqui, então ele disse assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele era muito humilde, né? Ele era uma pessoa extremamente humilde. Né? Ele declarou, né? Ele declarava que Jesus o amava. Irmão, na verdade, eu acho que eu e você, nós temos que ter essa mesma fé que João Batista, essa mesma fé de João. Né? Jesus nunca disse, você é o discípulo que eu amo. Jesus nunca disse isso. Mas ele sempre dizia para si mesmo, esse discípulo a quem Jesus muito ama. Né? Esse discípulo a quem Jesus amava. Então vamos fazer esse exercício? Põe teu nome aí e fala assim, Marcos, esse discípulo a quem Jesus ama. Vai, põe seu nome aí e fala, vai. Vamos lá, vai. Marcos, esse discípulo a quem Jesus muito ama. É assim, é. Nós temos que ter essa ousadia de João também. Não é verdade? Amém? Você crê que Jesus te ama? Amém. Amém. Então, é isso. Ele também cria. Né? E fazia questão de declarar isso. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Então está ele. A Maria Madalena volta correndo para falar com Pedro e com João. E ela disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou ao sepulcro. Ele viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras?
a quem procuras? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, foi Maria Madalena anunciando aos discípulos, dizendo: Vi o Senhor, e lhe contava que ele lhe dissera estas coisas. Feche seus olhos um minuto. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos que a tua palavra encontre abrigo em nosso coração. Que a palavra que nós lemos, que a palavra que nós vamos ministrar nesta manhã, que ela venha de encontro ao coração de cada um aqui presente, Pai. E que no coração de cada um ela encontre um abrigo, um lugar onde ela vai florescer, onde ela vai crescer, onde ela vai frutificar. E nessa frutificação ela traga para nós entendimento, traga para nós sabedoria, traga para nós graça dos céus, da parte dos céus, sobre as nossas vidas, Pai. Nós pedimos ao Senhor que a tua palavra, entrando em nosso coração, transforme as nossas vidas. É a nossa oração, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido? Esse texto é muito rico de detalhes. E eu quero falar sobre esses três personagens que estiveram ali no momento da ressurreição de Jesus. Quem são os três personagens? Maria Madalena, que esse não é o nome dela, tá bom? Ela não chama Madalena, ela chama Maria, mas a cidade que ela nasceu é Magdala. Então ela era Maria lá de Magdala, então ficou chamada como Maria de Magdalena, não é? Assim como Paulo não era o sobrenome dele Tarso, mas ele era nascido na cidade de Tarso, então chamavam ele de Paulo de Tarso, então chamavam ela de Maria Madalena, não é? Chamaram Jesus de o Nazareno, porque ele era nascido em Nazaré. Então assim por diante. Não vou perguntar onde você nasceu, né? Para não ficar perguntando também, sabendo onde você nasceu, né? E ficar falando aí da sua cidade de nascimento. Não tem problema. Mas esse não era o nome dela. O nome dela era Maria. Então ela foi a esse lugar para encontrar com Jesus. Jesus já havia sido morto, havia sido crucificado, ele já havia sido retirado da cruz, depositado nesse túmulo, e ali ele passou, não é? Os 3 dias ali naquele túmulo, e agora era o tempo delas irem até lá para ungirem o seu corpo, embalsamarem o seu corpo e preparar realmente para o sepulcro de verdade, para o sepultamento de verdade. Até então Jesus não havia sido sepultado, literalmente. Ele foi colocado apenas numa caverna e eles voltaram depois para fazer esse sepulcro. Era muito comum antigamente, não havia cemitério aberto como nós fazemos. Eram cavernas onde eles cavavam buracos na parede, como aquelas gavetas que nós vemos hoje em necrotério, né? Puxavam aquela gaveta e saíam morto. Eles faziam um buraco dentro daquela caverna, depositavam ali o corpo e fechavam. E ali eles ficavam muitos corpos dentro da mesma caverna. A caverna se tornava um cemitério. Só que Jesus não foi colocado, então, nesse buraco. Ele foi só deixado ali até que passasse o tempo do sábado. Por quê? Porque judeu não trabalha no sábado. Judeus não faz nada no sábado. Então, da sexta-feira à tarde, ao pôr do sol, que foi pouco depois de Jesus falecer, eles pegam o corpo de Jesus por volta da hora de 4 horas da tarde, tiram o corpo da cruz, levam para esse lugar, para esta cova, para esta caverna, ali o depositam e eles vão voltar somente no sábado, no domingo de manhã, depois que passou o sábado, para poder terminar o trabalho deles ali, enfaixá-lo, perfumá-lo e depois, claro, depositá-lo numa cova corretamente. Então elas vinham fazer isso. As mulheres vinham, alguns evangelhos vão dizer que vinham Maria Madalena, outra Maria e também Salomé. Vinham todas essas mulheres. Algumas traduções e
alguns evangelhos vão dizer que vinha apenas Maria. Nesse caso de João, ele diz que Maria vinha. E a Maria Madalena, então, ela vem até o túmulo. E ela chega no túmulo e vê que a pedra não estava no seu lugar, ela havia sido retirada. A cova estava aberta. Então ela olha dentro da cova e não vê o corpo do Senhor Jesus. Ela se desespera. E ela volta então até a aldeia onde estão os discípulos para dar a notícia para eles. Olha, roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. Tiraram o corpo de lá, não está lá. E os discípulos dizem, olha, nós não fomos. E eles ficam atônitos e dizem assim, vamos lá ver. Que é onde então Pedro e João decidem sair correndo para ir ver o que estava acontecendo. E Maria volta outra vez para o túmulo. Só que eles vêm correndo, ela vem mais devagar. Ela está triste, porque o corpo de Jesus foi roubado. Ela queria saber aonde estava o corpo de Jesus. Eles não tinham entendido ainda que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Eles tinham ouvido Jesus falar, eles tinham ouvido Jesus explicar, mas eles não tinham entendido que aquele era o momento da sua ressurreição. Ninguém aqui lembrou que Jesus ia ressuscitar. Maria não lembrou, Pedro não lembrou e João não lembrou. A Bíblia vai dizer que eles correram porque eles não tinham ainda entendido a palavra que Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então olha que interessante, Maria, ela chega primeiro, ela vai para preparar, chega lá, não encontra o corpo, encontra a cova aberta, a caverna aberta, o corpo não está lá, ela volta para falar com os discípulos correm para ver. Correm para ver. E a Bíblia diz que João correu na frente, não é? Ele, além de mais amado, ele era o mais rápido também, não é? Ele tinha os seus talentos, e ele correu à frente. Mas a Bíblia diz que ele chega à porta do túmulo, para e não entra. E aí a Bíblia diz que João, que vinha logo atrás, correndo, chegou, entrou pela porta e foi adentro. E aí a Bíblia diz que Pedro viu os lençóis que estavam sobre ele jogado no chão e o pano que cobria o seu rosto estava ao lado. Então essa foi a visão que eles tiveram. A Bíblia diz que depois João então entrou e viu e creu. Olha que interessante tudo isso. São 3 pessoas que foram ao mesmo lugar, mas cada uma teve uma atitude diferente em relação à ressurreição do Senhor Jesus. Então a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nesta manhã é essa. A pergunta é: o que você vai fazer com a ressurreição do Senhor? O que a ressurreição do Senhor vai fazer em você? Para Maria, como diz a mensagem, a dor apagou a visão. Ela estava tão triste que roubaram o corpo do Senhor Jesus, tão chateada que chegou lá com perfumes, com panos para cobri-lo, para prepará-lo, com todo o amor e carinho que ela tinha por ele. Ela chega naquele lugar e não encontra. E o medo, a tristeza, a angústia de não encontrar o corpo do Senhor tira a sua visão. E ela não entende que Jesus havia ressuscitado. Muitos de nós não entendemos o poder da ressurreição. Muitos de nós não temos entendimento daquilo que a ressurreição pode causar na nossa vida. Muitos de nós ouvimos falar da ressurreição. Ouvimos, mas pastor, será que é verdade isso? Um homem voltou da vida. Alguém que estava morto ressuscitar. Isso não é conversa, isso não é história, isso não é coisas da Bíblia, foi um homem que foi lá e escreveu. Muitos de nós não sabemos o que fazer com a ressurreição. Muitos de nós talvez não entendemos o que a ressurreição representa. Muitos de nós talvez não entendemos aquilo que Deus estava fazendo em Jesus para que depois, através dele, fizesse também em cada um de nós. Porque a ressurreição de Jesus, ela abre a porta para ele ser chamado de o primogênito dos mortos, para que cada um de nós também pudéssemos ser transformados através da ressurreição em nova criatura. Então a ressurreição de Jesus, ela abre a porta para que eu e você também possamos crer na promessa da ressurreição no dia final. Sabe? A Bíblia nos ensina que lá no final dos tempos,
que pode ser agora, tá? Pode ser daqui a pouco. Pode ser amanhã. Pastor, você está me assustando. Não quero te assustar, não. Só quero te alertar. Pode ser amanhã que Jesus volte para buscar a sua igreja. Há uma promessa. Ele disse que ele voltaria para buscar a sua igreja. Se ele voltar para buscar a sua igreja, eu e você não morreremos. Sabe o que vai acontecer com eu e você? Nós teremos o nosso corpo transformado, deixa de ser um corpo carne e passa a ser um corpo espiritual, e esse corpo vai subir aos ares e encontrar com o Senhor. Eu queria viver essa experiência. Eu queria. Diz a Bíblia, ensina a história, ensina os evangelhos, ensina Paulo em Tessalonicenses que ouviremos o soar de uma trombeta e num abrir e fechar de olhos nossos corpos serão transformados e subiremos e encontraremos com ele nos ares. Eu já estou preparado, irmão. Se tocar a trombeta eu vou fazer assim. Por quê, pastor? Porque eu quero ter esse poder do super-homem, assim, subir para os ares assim, sabe? Eu tenho esse desejo no meu coração. Eu vou sentir esse poder de voar, não é? Eu quero estar pronto e preparado. Então, se eu ouvir uma trombeta, irmão, já faz assim, já levanta a mão, não é? Se você levantar a mão, o anjo puxa mais rápido, né? Fica mais perto, já vem embora, vem embora. Então, veja, eles não entenderam o poder da ressurreição. Maria não entendeu, Pedro não entendeu, João não entendeu, mas eles tomaram reações diferentes. Maria chegou na porta do sepulcro, viu que Jesus não estava, ela não entendendo, o que ela fez? Chorou, lamentou, não entendeu, não viu. Por isso que eu e você temos que entender o poder da ressurreição, para que nós não sejamos pegos com a nossa visão apagada por conta da dor, da tristeza ou das lutas que passamos aqui nessa terra. Essas coisas não podem tirar a nossa visão. A luta, a dificuldade. Gente, Jesus não mentiu para nenhum de nós. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Fiquem tranquilos, eu já preparei o plano, eu já preparei um lugar. Ele vai dizer no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, há morada para mim, há morada para você, há morada para cada um de nós. Há um lugar especial guardado para mim e para você, lá nos céus, na Nova Jerusalém, num tempo novo de vida, e eu e você seremos restaurados desse corpo de dor, desse corpo de enfermidade. Para quem vai chegando numa idade, mais dor do que qualquer outra coisa, não é? É mais fácil perguntar onde não dói do que onde dói, não é? A minha sogra perguntou para mim assim outro dia, como é que o Dorflex sabe aonde que ele tem que agir? Não é? Como é que ele sabe que a minha dor está no braço? Como é que ele sabe que a minha dor está na cabeça? Não é? Eu disse, filha, você tem que tomar e falar para ele, avisa ele. Fala assim, pega ele, fala assim, ó, esse é para a cabeça, tá aí. Toma, que aí ele resolve o seu problema de cabeça. Não, mas ele age no nosso corpo todo, né? E claro, age na dor. Assim por diante. Qualquer coisa que tiver dúvida, você fala com a Débora, que ela te explica melhor. Ela sabe bem dessas coisas de medicina, eu não entendo nada. Eu só sei de coisas espirituais. Ela sabe de coisas medicinais. Mas a dor não pode tirar a minha e a sua visão. A dor não pode fazer com que eu e você percamos a visão dos céus. Percamos a visão da promessa. A promessa havia dado para ela, ela tinha a promessa da ressurreição, mas ela deixou que a dor apagasse a sua visão. Por outro lado, Pedro e João, eles ouvem ela dizer, olha, roubaram o corpo do Senhor, tiraram de lá, eu não sei aonde está. Eles saem correndo, meu Deus, o que aconteceu? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde está o corpo de Jesus? E eles vão correndo porque eles não acreditam exatamente no que ela está dizendo. Falam assim, ele entrou no túmulo, está triste, está chorando, ele não encontrou o corpo de Jesus. Vamos lá que nós vamos encontrar. E correram para lá. Correram. E a Bíblia diz que João chegou primeiro, mas parou na porta. Correu mais rápido, mas parou na porta. Fala comigo assim, parou na porta. Quantos de nós paramos na porta? Quantos de nós começamos a vida cristã até correndo muito rápido? Como João. Ouvimos a notícia, Jesus, Jesus, saímos correndo em direção a ele.
Saímos correndo em direção a Ele. Quando começamos a nossa vida espiritual, a gente vinha na igreja, chegava mais cedo, saía mais tarde, cozinhava, lavava, passava, limpava o chão se precisasse, arrumava o banheiro, desmontava o teto, montava de novo antes do culto. A gente corria. Mas alguns de nós, às vezes, corremos tanto, mas não entramos da porta para dentro. Ficamos do lado de fora, olhando aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque não entendemos o poder da ressurreição. Ele nos chamou para entrarmos e ver. Depois que ele entrou, a Bíblia dizia, depois ele entrou, viu e creu. Então, querido, não fica do lado de fora, não. Você correu até aqui, você está andando nessa vida cristã já há algum tempo, você está caminhando há algum tempo, você está começando agora, não pare, mas não pare na porta, entra, cai dentro. Jesus está dizendo para mim, para você o seguinte, viu? Mergulha de cabeça na sua fé, entra com tudo, continua firme, vai adiante. Não adianta eu correr e parar na porta. Não resolve, eu tenho que continuar caminhando. Deus não me chamou a mim e a você para ficarmos parados na porta. Deus não chamou a mim e a você para vivermos uma vida do Evangelho, ou da pregação do Evangelho, ou de discipulado, de ficarmos parados na porta. Tem discipulado toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Tem um monte de crente que corre, mas fica na porta, não aparece no discipulado. Não aparece, não vai, fica na porta, está sempre vendo o que está mais do lado de fora do que o que está dentro. Quem fica na porta não vê o que está dentro, só vê o que está fora, Lembra daquele menino chamado Eutico? Quem conhece? Eu conheço ele como Ticão. Conhece o Ticão? Amigo meu. Eutico era o nome dele. Um dia ele estava numa casa alta, como essa, assim, alta. Aí tinha umas janelas grandes, como aquelas que a gente tem lá no fundo. E a Bíblia diz que a casa estava cheia porque Paulo estava pregando. Não é? Paulo estava pregando e naquele dia ele não tinha lugar para sentar, ele assentou-se na janela. Só que janela não tinha vidro como a gente tem hoje. Nem grade como a gente costuma ter. Nem tela como a gente põe às vezes quando é muito alto. Ele sentou-se naquela janela e a Bíblia diz que Paulo ficou pregando muito tempo. Não é? Ele começou a pregar às 6 horas da tarde. Quando o Eutico caiu, já era por volta de meia-noite. Eu vou pregar 40 minutos aqui e tem gente que fica assim no relógio. Será que o pastor está acabando? Será que o pastor está acabando? Naquele tempo diz que Paulo pregava era de 6 horas para cima, querido. 6 horas para cima. Quando foi meia-noite, Eutico já estava cansado. Eu acredito. Não é? E a Bíblia diz que ele deu uma cochilada e caiu daquela janela. Caiu daquela janela para o lado de fora da casa, despencou ali e foi dado como morto. Não é? O tombo foi muito alto, foi dado como morto. Mas é interessante a gente notar na vida de Eutico uma situação. Ele estava sentado na janela, as pernas para dentro, sentadinho na janela. Já sentou na janela ou não? Como é que a gente senta na janela? Assim, não é? Senta aqui na janela, a rua está lá e eu estou aqui vendo o que está acontecendo dentro. Mas quem senta na janela, por que senta na janela? Porque quem senta na janela tem uma visão boa do que está dentro e do que está fora. É assim ou não? Então tem hora que você dá uma olhadinha para a rua, vê como é que está o movimento, passa um carro, passa alguém, você está vendo, você dá uma olhadinha para dentro, vê o que está acontecendo. Você tem a melhor visão dos dois mundos, do lado de dentro e do lado de fora. Só que a Bíblia diz que na hora que ele cochilou e caiu, ele caiu para onde? Por quê? Porque a queda da árvore vai ser sempre para onde? Para o lado que ela está? Inclinada. A vida de Eutico estava inclinada para as coisas do mundo, de fora. Por isso que ele, quando cai para o lado de fora. Porque a gente cai para o lado que a gente está inclinado. Por que João não entrou? Porque ele não estava dentro, ele queria ficar fora. Alguns de nós, às vezes, queremos ficar fora. Fora daquilo que Deus está fazendo, fora daquilo que Deus quer fazer, fora daquilo que Deus quer revelar. Eu vou até aqui, pastor, até corro, hein? Eu corro. Deixa comigo, se eu precisar fazer, eu vou. Mas chegou a... Não, no discipulado eu não vou não, pastor. Não, discipulado, não preciso, pastor, eu já sou uma pessoa muito experimentada. Eu já tenho muito conhecimento. Não preciso. Ai, pastor, mas... Não, aqui não conta comigo, pastor, para isso, que aí já não dá para mim. Para de ficar do lado de fora, irmão. Cai para dentro. Cai para dentro. Cai para dentro. Você já correu, você já chegou até aqui. Agora vai ficar aí. Ai, não sei se eu entro, não sei se eu vou, não sei se eu acompanho, não sei se eu quero.
Querido, a vida cristã foi chamada para ser vivida em fé, em poder, em autoridade e viver 100% dela. Não dá para viver 80% da vida cristã e 20% de qualquer jeito. Não dá para viver 30% de um jeito e 40% de outro. Deus nos chama para viver uma vida 100% na sua presença. Por mais que você corra, não importa o quanto você corra, importa se você vai entrar ou não. Se você vai entrar ou não e participar da ressurreição do Senhor Jesus. Então hoje, nessa manhã, não adianta como Madalena ficar chorando do lado de fora. Ai meu Deus, como é que vai ser isso agora? Eu não estou entendendo. Querido, não está entendendo? Continua caminhando assim mesmo. Deus está contigo. Pastor, não entendo muitas coisas do Evangelho. Não tem problema, continua caminhando. Deus vai te dar entendimento. Pastor, eu estou cansado já, eu corri muito, agora eu não estou... Cansei. Parei na porta. Não, querido, cai para dentro. Cai para dentro. Você já chegou até a porta, agora vai para dentro. Por que parar? Pedro não era o mais capacitado. Pedro não era o mais inteligente. Pedro não era o mais preparado. Pedro era um homem simples. A Bíblia diz que ele era iletrado. Um jeito fácil, mais bonito de falar analfabeto. Um jeito mais bonito de falar analfabeto. Ele era iletrado, Marcão. Iletrado, ele não tinha conhecimento das letras. Mas ele tinha uma coisa. Ele era impetuoso. Pedro era intenso em tudo o que fazia. Por bom e por ruim. Sabe aquelas pessoas que não mede palavras? Não tem papo na língua? Não pensa antes de falar, quando já falou? Não é? Pedro era assim. Pedro era assim, impulsivo. Um dia Jesus fala para ele assim, ó Pedro, eu vou voltar para Jerusalém, lá vão me matar. Ele fala assim, não vou não. Não vão não, porque eu vou lá, vou proteger, o senhor não vai morrer e ninguém vai morrer aqui. Jesus falou para ele assim, Pedro, não deixe Satanás usar sua vida, Pedro. Não deixe Satanás usar sua vida. Não abre a boca para falar o que você não precisa, querido. Você não está aqui para me proteger, eu estou aqui para te salvar, não você para me proteger. E aí Jesus pergunta para ele assim, tu me ama, Pedro? Ele fala, Senhor, eu te amo até a morte. Aí Jesus diz para ele assim, Pedro, o galo vai cantar hoje, antes dele cantar você vai me trair 3 vezes. Cuidado com o que você fala. Ele era assim, impetuoso. Só que a Bíblia diz que ele correu, não foi o primeiro a chegar, mas foi o primeiro a entrar. Ele mergulhou de cabeça. Sabe, está faltando em nós esse povo de Deus mais impetuoso, esse povo de Deus que quer mergulhar, que quer entrar, quer viver, quer vivenciar, quer entender, quer ter experiência, quer passar junto com Deus em qualquer situação, em qualquer momento. Aí eu não quero saber tirar o corpo, eu estou entrando para ver. Eu quero ver. Eu quero estar junto, eu quero participar. Eu quero fazer parte. Ressuscitou, tiraram, roubou o corpo. O que aconteceu? Eu não sei, mas eu quero saber o que está acontecendo. Às vezes nós ficamos cheio de perguntas, mas será que é assim, pastor? Será que está certo? Será que está errado? Entra de cabeça aí, querido, mergulha na fé, abraça o Evangelho, abraça a salvação que Deus te deu, vive a vida que Deus te chamou para viver. Maria viu, mas não entendeu. A Bíblia diz que depois disso, João e Pedro olharam, viram, não entenderam. Viram que o corpo não estava lá, mas não sabiam que ele tinha ressuscitado ainda, não tinham entendido ainda. É interessante isso. Eu também não entendo muita coisa do Evangelho. Como pastor? Querido, eu entendo, tem muita coisa que eu não entendo, não vou entender, só vou entender quando eu chegar lá na glória. Mas porque eu não entendo algumas coisas, eu não deixo de seguir. Eu não deixo de entrar, eu não deixo de correr, eu não deixo de participar. Eu continuo fazendo aquilo que Deus já me deu entendimento. E aquilo que Ele não me deu entendimento ainda, Ele vai dar. Mas eu não vou parar. Não entendi isso, agora daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, se ninguém me revelar, eu não vou. Ô, querido, imagina se Pedro e João resolvem ficar dentro do túmulo esperando. Não, a gente não sai daqui enquanto o anjo, Jesus, alguém aparecer aqui e me explicar o que está acontecendo. Não, a Bíblia diz que eles saíram de lá e foram correndo contar para os outros discípulos. Eles não estavam entendendo nada. Nada. Mas eles foram contar para os outros discípulos. Por que você tem medo de falar de Jesus? Por que você às vezes fica preocupado? Mas eu vou chamar a pessoa para ir na igreja. Nossa, mas a igreja... O que aconteceu de problema aqui hoje? Nada.
O que teve de diferente aqui? Alguém está assustado com alguma coisa que aconteceu aqui hoje? Não. A igreja é um lugar normal, como todos os outros. Como todos os outros. Tem um povo meio doido aqui, é verdade. Eu concordo com você, não vou mentir, não. Tem um povo meio doido aí. Mas é normal, assim, sabe? É um doido normal, sabe? Normal. Né? Aqueles doidos assim, normal. Normal. É um doido normal. Né? Tem uns doidos que é mais anormal, assim. Mas aqui, graças a Deus, não. Aqui só tem os normal só. Né? É uma benção, só os normal. Tem nada de errado aqui, por que não falar daquilo que Deus está fazendo? Por que não falar para os outros daquilo que Deus está fazendo? Por que não falar para os outros daquilo que Deus está realizando na sua vida? Pedro e João tiveram aquela visão, entraram dentro do túmulo, não entenderam o que estava acontecendo, mas Jesus não estava lá. O que eles fizeram? Saíram correndo e foram contar para os amigos. Olha, Jesus não está lá, Jesus não está lá, Jesus não está lá. Maria, a Madalena, a Bíblia diz que ela ainda triste fica naquele lugar. Eles voltam para a aldeia e ela fica naquele lugar. E ali naquele lugar, ela continua chorando, sem entender. Triste, porque roubaram o corpo do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer então que de repente ela olha dentro, porque ela também não tinha entrado, também ficou do lado de fora, sem entender. A Bíblia diz que ela olha dentro e ela vê dois anjos. Um sentado à cabeceira, outro aos pés de onde Jesus estava. E aí o anjo pergunta para ela, por que você está chorando? Porque roubaram o meu Senhor. Porque tiraram o meu Jesus daqui. Aí ela vê um outro homem. Esse sim, Jesus. Jesus então fala assim, meu Deus, eu vou ter que ir lá, porque esse povo não está entendendo nada. Não é? Eu vou ter que voltar lá, eles não entenderam nada. E ele vem. Aí ela olha para ele e continua não entendendo nada. Ela não o reconhece. Ela pensa que ele, a Bíblia chama de jardineiro, mas eu vou dar o nome correto para vocês, é o coveiro. É porque antes, naquele tempo, não chamava cemitério, chamava de jardim. Então ele era o jardineiro, o homem que cuidava do jardim dos mortos. Não é? Você sabia que quando você morrer, você vai ser plantado. Não é? Sabia, não? No dia que você morrer, vão plantar você na terra. Não é? E Jesus é o jardineiro que vai fazer você florescer de novo. Amém ou não? Amém. Eu e você seremos plantados. Não é assim que a gente faz com as pessoas? Leva lá no cemitério e planta ela. Planta. Deixa ela enterradinha, plantadinha. Ele era então o coveiro. Ela imaginou, esse é o coveiro. O coveiro, o senhor sabe aonde levaram aquele corpo que deixaram aqui sexta-feira? O senhor sabe aonde levaram o meu mestre? E ele olha para ela e pergunta, Maria, por que choras? Mulher, por que está chorando? Por que está chorando? E aí ela diz, porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o colocaram. Jesus então a chama pelo nome. Maria. Ela então abre seus olhos. Ela então entende que aquele era o Senhor Jesus. E ela o adora e diz, mestre, Rabuni, mestre. E a Bíblia não diz, mas ela se lança aos pés dele, o abraça, o beija, o começa a adorá-lo ali. E ele diz, Maria, me deixa ir, porque eu ainda não fui até o meu Pai. Eu preciso ir até o meu Pai. Jesus teve que parar no meio do caminho e voltar para explicar para mim e para você o que ele estava fazendo. Porque os discípulos andaram com ele e não entenderam. Maria andou com ele e não entendeu. Não fica triste que você não entende muita coisa. Eles também não entenderam. Mas não pare no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Não deixe a dor apagar a sua visão. Não deixe que a dor apague a sua visão. Continue crendo, continue esperando, continue caminhando, continue fazendo. O Senhor ainda está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus está vivo. Ele já ressuscitou. Pastor, mas eu não entendo isso. Não tem problema. Devagarzinho você vai entender. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Fala comigo, manda um zap para mim, manda uma mensagem, manda um áudio, não tem problema, manda um vídeo se você quiser, eu respondo para você. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, continue andando. Continue caminhando nessa tua fé. Continue caminhando na revelação que você tem até agora. Quem para no meio do caminho não tem revelação do Senhor Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não tem conhecimento do que você está buscando,
Se você não tem conhecimento do que você está buscando, você não terá entendimento do que Deus está te revelando. Entendeu isso? Maria não tinha entendimento do que ela estava buscando. Ela estava buscando um corpo, quando ela devia estar buscando o Deus vivo. Pedro e João estavam buscando um corpo, quando eles deviam estar buscando o Cristo ressurreto. O fato de eu não entender o que eu estou buscando não me deixa ver aquilo que Deus está me revelando. Então eu e você temos que ter esse entendimento. Às vezes pensamos que é uma perda, é um problema, é uma situação, mas na verdade é uma vitória, é um cumprimento de promessa. O fato de não encontrarem o corpo do Senhor não era um problema, era um cumprimento de promessa. Às vezes Deus coloca promessas em nossas mãos e nós vamos e falamos assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Você ora por uma oportunidade, você ora porque você quer melhorar de vida. Pastor, eu quero melhorar de vida, eu quero, sei lá, crescer nessa terra e tal. E de repente chega uma oportunidade para você, você olha para ele e fala assim, meu Deus, isso aqui vai me dar um trabalho. Deus está dizendo, querido, isso aqui é o que você me pediu. Você não tem conhecimento do que você está buscando, você não vai entender o que eu estou te revelando. E aí a gente olha para aquilo e fala, isso aqui é um problema. E aí a dor apaga a nossa visão. A dor apaga a nossa visão. Não deixe a dor apagar a sua visão. O túmulo vazio parecia uma tragédia, mas na verdade era o sinal da maior vitória da história. Era o sinal da maior vitória da história. Faça como João, sabe? Ame a Deus, viva para Deus, corra com Deus o tempo todo, em todo momento, mas não para, porque quem fica olhando de longe não entra no lugar da intimidade. Você quer entrar no lugar da intimidade? Passa da porta para dentro. Passa da porta para dentro. Pastor, mas que porta é essa? É a porta que você está mirando. Você caminhou até aqui na vida cristã. Tem um monte de coisa para você fazer lá, ó. Mas você está parado na porta. Ah, não sei se eu vou, se eu não vou. Ah, cantar, não sei. Ajudar, não sei. Ser professora, não sei. Ai, eu não sei. Sai da porta, querido. Entra para dentro. Deixa Deus terminar o que Ele começou. Deixa Deus fazer na sua vida aquilo que Ele está querendo fazer. Faça como Pedro, seja esse impulsivo. É melhor o impulsivo que se entrega do que o rápido que fica reticente. É melhor. Pedro entrou logo, já viu, não está aqui mesmo, é verdade, vamos lá conversar com os outros. Não entendeu nada também, mas já viu que era isso aí, pronto, acabou. Deus honra aqueles que se lançam sem medo. Deus honra. Uma vez Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, pescou alguma coisa? Ele disse, não, Jesus, a noite inteira nós pescamos aqui, não tiramos um peixe aqui desse rio hoje, desse mar. Não tiramos um peixe. Jesus falou para ele, então pega a sua rede, pega seu barco, vai lá na frente de novo, faz seu mar alto, vai até lá no fundo você joga a rede do teu lado direito, que você vai pescar. Ele falou, Jesus, isso é carpinteiro, eu sou pescador. Eu pesquei a noite inteira e não tinha nada. O senhor sabe é de madeira, o senhor sabe é de martelo, de formão, vai querer dar aula para mim agora? Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou assim, Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Por causa da tua palavra, eu vou fazer. E ele vai e faz a maior pesca da vida dele. A maior pesca da vida dele. Tão grande, tão poderosa que as redes começaram a romper porque não aguentavam o peso de tanto peixe que ele tinha pego. Pedro era impossível. Deus está buscando outros Pedros. Outros Pedros. Outros Pedros. Não basta ser João e ficar dizendo aquele a quem Jesus ama. Basta, precisa ser como Pedro, aquele que vai e mergulha com fé, com força, sem ter medo. Ambos viram o túmulo vazio, mas ainda não compreendiam a revelação. Querido, depois que Jesus fala com Maria, ela entende tudo. Aí o coração dela se enche de alegria. E ela volta de novo para a aldeia para dizer, eu vi Jesus. Eu vi o Mestre. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Se nós queremos ver o Senhor, nós precisamos buscar sem temer. Sem temer.
Ela não saiu daquele lugar. Enquanto ela não viu o Senhor, ela não parou de perguntar: cadê meu Jesus? Cadê meu Jesus? Cadê meu Jesus? Moço, você viu meu Jesus? Anjo, você viu meu Jesus? Até que ela viu Jesus e falou: Jesus, você viu Jesus? Aí ela disse: Maria, abre o olho, filho, abre o coração, eu estou aqui. Às vezes a dor apaga a nossa visão. Nós estamos diante do Mestre e não estamos vendo. Não estamos vendo. Um dia um leproso se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se tu podes, sara-me. Jesus olhou para ele e disse: se eu posso, eu posso. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E ele cura aquele homem. Como você vai reagir diante da revelação da ressurreição? Você vai ficar parado na porta? Você vai ficar chorando? Ou você vai cair para dentro? Eu acho que eu devia ter mudado o tema da mensagem. A mensagem seria assim: você vai cair para dentro? Você vai cair para dentro? Ou você vai ficar olhando? Maria agora tem uma visão do Senhor. O túmulo continua vazio, mas o coração dela agora estava cheio. Cheio da presença, cheio do poder, cheio da revelação do Senhor. Vamos ficar de pé todos nós. É tempo de nós nos colocarmos na presença desse Deus. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, saíram correndo. Maria ficou no mesmo lugar porque ela ainda não entendia, mas também não sabia o que fazer. E ficou ali até que seus olhos se abriram e ela pôde ver o Senhor Jesus. No final das contas, ela viu. Ela viu o túmulo vazio, mas ficou com o coração cheio. O Senhor hoje nos chama para termos uma escolha. A escolha hoje é crer, é entrar, é ver com os olhos da fé e viver como alguém que viu o Cristo ressurreto. Como alguém que viu a revelação do Deus Todo-Poderoso. Eu não vivo mais uma vida comum porque um dia eu vi o Cristo ressurreto. Eu não vivo mais uma vida normal, porque ninguém que tem um encontro com Cristo pode ter uma vida normal depois. Não pode. Não pode. Depois nós vamos falar sobre isso em outras mensagens, mas os discípulos vão ver Jesus em algum momento. E nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, Deus tem um desafio para você. Hoje o túmulo continua vazio. Jesus ressuscitou. E Deus te pergunta como você vai reagir diante da revelação da ressurreição. Você vai ficar parado na porta? Você vai ficar sentado na porta chorando? Você vai ficar do lado de fora sem entender o que está acontecendo? Ou você vai cair para dentro e vai buscar a revelação daquilo que Deus quer falar com você? Deus está chamando hoje homens, mulheres, jovens, adolescentes, famílias, pessoas, para andarem com Ele. Andarem com Ele e viverem a revelação da ressurreição. A revelação da promessa de uma nova vida. A revelação da promessa de um novo tempo. A revelação da promessa de coisas grandes e maravilhosas que virão porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, tudo aquilo que Ele prometeu se torna verdadeiro e factível. Porque Ele tem poder e autoridade para dar a vida e tirar a vida. Para derramar bênçãos e para repreender aquilo que não está correto. Hoje, nós falamos não de um Cristo que morreu na cruz, mas de um Jesus que ressuscitou e que vai adiante dos seus discípulos. Que está sentado à direita do Pai e de lá do seu trono, Ele ora e intercede por cada um de nós. Jesus está orando por você, dizendo: Maria, abre os olhos, eu estou aqui.
Jesus está orando por você lá do templo, lá do trono, do lado do Pai, dizendo: Pedro, impossível, você é meio doido, mas eu te amo. E está dizendo: João, eu te amo também, mas vem da porta para dentro. Sai da porta e entra para dentro. Entra para dentro.